Boa noite, amigos e amigas do programa No Mundo da Bola. A partir de agora, vamos juntos ao vivo aqui na TV Brasil e nas emissoras públicas de todo o país e também na sua Rádio Nacional. O Fluminense venceu o Botafogo no Maracanã e conquistou de forma invicta a Taça Rio. A dupla Fla-Flu agora nas semifinais do Campeonato Estadual do Rio terá vantagem contra Vasco e Botafogo. Em São Paulo, Palmeiras e São Paulo saem na frente das semifinais do Paulistão. 3 finais já estão definidas: Cruzeiro e Atlético em Minas Gerais, Bahia e Vitória na Bahia e Remo e Paysandu no Pará. Será o jogo de número 744 entre Remo e Paysandu. É o clássico mais disputado do mundo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E sobre a seleção brasileira, na terça-feira ela encara a Alemanha depois daquele fatídico 7-1. Para falar desses e de outros assuntos, estão conosco no estúdio da TV Brasil aqui no Rio de Janeiro. No dia em que foi lançado a campanha hashtag Deixa Ela Trabalhar, aqui na TV a gente sempre deixou elas trabalharem. Conosco hoje a Letícia Bepler, que é apresentadora e é também uma blogueira, sabe muito de esporte, ela que é da TV Mais ABC. Conosco também, ele é jornalista do Lance aqui no estado de São Paulo, o Márcio Porto. Tem que ter cuidado porque hoje nós temos 2 Márcios aqui no estúdio, eu vou me enrolar. Nosso convidado de hoje, ele é recordista de jogos no Corinthians, o ex-lateral esquerdo Vladimir. E com a gente, mais uma vez, o comentarista titular do programa, o Márcio Guedes. Bom, jogos deficitários, pouco interesse do torcedor e volta e meia os times utilizando equipes reservas até para a disputa das competições. Por conta disso, por esse esvaziamento dos campeonatos estaduais, a nossa pesquisa de hoje é a seguinte: você é favorável ao fim dos campeonatos estaduais? Essa é a nossa pergunta de hoje. Você participa no facebook.com/No Mundo da Bola Oficial. O nosso WhatsApp é o 21 97148 9270. E eu lembro a vocês que nós estamos transmitindo ao vivo também pela página da TV Brasil no Facebook. Vladimir, boa noite, prazer em recebê-lo. Quem senta aí é quem sempre começa com a resposta, é a primeira resposta da pesquisa. Primeira resposta. Você é favorável ao fim dos campeonatos estaduais? Boa noite, prazer em recebê-lo. Boa noite, é um prazer estar aqui conversando com vocês, com toda a galera esportiva do estado de São Paulo. Eu diria que sou contra porque eu sou da época que o grande campeonato que a gente tinha no Brasil eram os regionais, sabe? O corintiano não suportava perder para o Palmeiras, para o São Paulo e nem para o Santos. E eu penso que, em se tratando de Corinthians, é isso que acontece até hoje. Eles podem, eventualmente, perder do Flamengo, do Atlético Mineiro, ficarem insatisfeitos, né? Porque derrota não é bom para ninguém, né? Mas o que o corintiano gosta é ganhar dos times grandes aqui de São Paulo. Então, eu vou aproveitar e estender com você esse assunto. Perder no Paulistão é pior do que perder no Brasileiro? Eu diria que sim. Na minha época era, e hoje é lógico que eu não estou jogando, eu não posso dizer com confiança isso. Mas pelo que eu conheço dos corintianos, eu acho que é isso mesmo. Eles muito bem, então. Primeira resposta para o não. Márcio Porto, prazer em recebê-lo aqui também no estúdio da TV Brasil. Qual a sua resposta para a nossa pesquisa de hoje? Prazer é meu, obrigado pelo convite, estar com essas feras aí. Eu não sou a favor de acabar, mas eu acho que eles precisam serem modificados, se adaptar. Menos jogos, né? A gente vê que o calendário fica muito apertado, os clubes têm que fazer uns esforços ali para mandar a campo uma equipe decente, né? A gente sabe, o Vladimir sabe como é o desgastante o jogo. Perfeito. Né? Então se adaptar, reduzir datas, eu acho ali com menos datas, ou talvez os grandes entrando em fases seguintes, né? Para já quando o campeonato estiver mais afunilado, aí eu acho que é possível manter. No modo hoje, atualmente, eu acho que os públicos estão aí para comprovar, principalmente no Rio de Janeiro, né, muito ruim, muito abaixo. Do modo como está, eu acho que não é viável. Muito bem, então, já temos 2 respostas para o não. Hoje, na pesquisa, a gente não tem apenas os participantes aqui do estúdio. Temos convidados também, temos comentaristas em outras praças. Vamos ouvir, então, a Cris Matos. Ela é de Porto Alegre, da TVE de Porto Alegre, e ela fala também sobre o fim dos campeonatos estaduais. Boa noite, Cris.
Boa noite, Bocage. Boa noite aos amigos do No Mundo da Bola. Sobre essa questão, se eu sou a favor ou não do fim dos estaduais, não concordo. Acho que os estaduais têm que ser mantidos no calendário do futebol brasileiro, porque eles têm sim uma importância de preparação para os times ao longo da temporada, sem falar, é claro, na importância financeira que eles têm, principalmente para os clubes do interior. Porque se não fossem os estaduais, eles não teriam essa verba que movimenta e propicia aí que eles possam se planejar muitos até o final da temporada. Então, por isso, por essas questões, eu sou a favor da manutenção dos estaduais, mas acho que o calendário do futebol brasileiro, esse sim, precisa ser revisto e melhor organizado. Muito bem, aí está a primeira opinião delas aqui no estúdio. Aqui no programa, Deixa Ela Trabalhar é a campanha lançada hoje, a gente apoia totalmente. E a Letícia Bepler está aqui. Boa noite, Letícia, prazer em recebê-la. Pode trabalhar à vontade, vocês são todas muito bem-vindas. Mas a sua opinião sobre a pesquisa de hoje. Boa noite. Boa noite a todos que estão assistindo a gente aqui na TV Brasil. Obrigada pelo convite, viu, Serginho? Quando você começou a pergunta aqui, eu falei, olha, Vladimir, né, é até irônico fazer essa pergunta para ele, o cara que tem histórias aí, né, no campeonato estadual, quando sim, o estadual era mais importante ainda que o brasileiro, e eu também sou contra, viu? Acho que a gente tem muito isso de tentar se espelhar no futebol europeu. Hoje, claro que a organização deles funciona muito mais hoje do que a brasileira, mas o Brasil é muito grande, eu acho que tem times que precisam dos estaduais aí para continuar se mantendo no cenário brasileiro, e eu, assim como o Márcio, né, eu concordo que tem que haver apenas um ajuste aí então no calendário, que é a maior crítica aí dos estaduais, para que ele possa continuar dando alegrias para todo mundo. Márcio Guedes, boa noite. Vou para você aí no Rio, Márcio Guedes. Prazer em recebê-lo aqui de São Paulo. Mas nas nossas redes sociais já tem muita gente aqui participando. O Renato de Caxias diz que é favorável. Cadê o Márcio Guedes? Está aí o Márcio Guedes. O Carlos, que é de Itaú, Minas Gerais, é contrário e defende as equipes pequenas. O Sandro, de Pedra Azul, Minas Gerais, é favorável. O Zé Roberto, do Rio de Janeiro, é favorável. O Teófilo, de Fortaleza, diz que precisa repensar. E o Telmo Meurer, ou Moirer, ele é a favor do fim dos estaduais. Ele fala da cidade de Dois Irmãos, Márcio Guedes. Boa noite. Boa noite a todos, foi um prazer estar com vocês aqui. Olha, você vê o seguinte, antes da cidade, né? Eu vou chutar Minas, pode ser, não? Dois Irmãos. Conhece, Vladimir? Não conheço. Não conhece. Pode ser Minas? Não, não é Minas Gerais. Dois Irmãos fica no Rio Grande do Sul, Márcio Guedes. Foi longe isso para você. Mas e a sua resposta para a nossa pesquisa? Em relação à pesquisa, você vê que todos os jornalistas, a maioria esmagadora, todo mundo é a favor dos estaduais, por questão da rivalidade, não é? Pela questão de toda a história que tem. O torcedor gosta de brincar com o outro, e são os grandes clássicos. Agora, são os dirigentes que não conseguem entender que esses estaduais eles têm que ser modificados, eles têm que ser menores. O Rio de Janeiro conseguiu bater o recorde esse ano do pior regulamento possível. Você vê que o Botafogo perdeu hoje, vai voltar a jogar, o Flamengo devia estar na final já, mas vai ter que entrar agora no quadrangular das semifinais. É uma enrolação tremenda. Eu defendo, por exemplo, no Rio de Janeiro, 8 clubes no máximo, 45 dias no máximo de competições. Em São Paulo, apesar do sucesso de público, principalmente nos clássicos, eu também acho que é muito enrolado, é muito longo o jogo entre grandes e pequenos. No Rio Grande do Sul também, você vê, o Grêmio chegou em 6º lugar, é muito tempo para... realmente tem que ser uma pré-temporada pequena para você manter a rivalidade e a tradição e preparar para as grandes competições que interessam ao torcedor atualmente, que Copa do Brasil, Libertadores, depois Sul-Americana e por aí vai. Então eu sou a favor, mas os dirigentes têm que entender que tem que mudar completamente. Muito bem, já fui até chamado a atenção aqui por um dos nossos telespectadores, o Renato do Rio de Janeiro. Eu não sou favorável. Então, houve uma escrita aqui, me complicou, mas ele não é favorável ao fim dos estaduais. O Orlando Augusto da Rede Minas opina na nossa pesquisa de hoje. Um abraço, minha gente. Com relação aos campeonatos regionais, aqui em Minas Gerais especificamente, é muito difícil acabar com o nosso campeonato. Eu já digo para você que sou a favor da existência deste campeonato.
Aqui em Minas Gerais, desde 1915 existe o campeonato regional. Portanto, são 104 anos de bola rolando entre os clubes do interior e os clubes da capital. Eu consultei a Federação Mineira de Futebol, não há como expandir em termos de datas, aumentar as datas do campeonato, com os clubes do interior disputando por regiões entre si. Não há condição financeira para isso. Então tem que fazer um campeonato do módulo 2, como chamamos aqui, classificam-se 4, 5, 6, juntam-se com os clubes da capital, Atlético e América, e aí faça então um campeonato mineiro bem reduzido, com poucas datas, um pouco deficitário. Não se ganha dinheiro a não ser os grandes da capital. Os do interior só perdem dinheiro, a verdade é essa. Mas também não há sem ficar sem eles. Portanto, eu sou a favor de que haja os campeonatos estaduais em todo o país, em especial aqui na nossa Minas Gerais. É isso aí o meu recado. Tá certo, obrigado aí, Orlando Augusto. Vladimir, é muito curioso, né? A gente critica, todo mundo fala mal dos estaduais, no entanto, a opinião unânime aqui, quase entre nós, ninguém é favorável ao fim dos estaduais. Como é que se explica isso? Eu diria que pela simples rivalidade que existe entre as equipes de um mesmo estado, né? Eu cansei de ouvir palmeirenses dizendo, olha, a gente pode perder de todo mundo, mas pro Corinthians nem pensar, entendeu? E isso acontecia com os são paulinos, com os santistas também e com os corintianos também. Então eu diria que é um equívoco se isso acontecer. É lamentável. Não se estuda, a gente está só debatendo o tema, né? Exatamente. Porque agora existe Copa Verde, Copa do Brasil, Copa do Brasil sim, mas Copa do Nordeste, havia o Rio-São Paulo, que também... Aliás, você é favorável ao Rio-São Paulo, a volta do Rio-São Paulo, Márcio? Era charmoso, né? Mas a gente já está sem data. Se ainda colocar o Rio-São Paulo, não sei como vai encaixar, né? Esse calendário. Era legal, uma rivalidade também reforçada com o pessoal do Rio. Mas eu não vejo como agora encaixar mais uma competição, né? No Rio-São Paulo, acho difícil. Letícia, viu algum Rio-São Paulo? Vi, 99, 98. Ele era pequenininha, mas já acompanhava o futebol. E é engraçado fazer essa pergunta, os meus amigos que estão assistindo vão falar, justo para ela, porque eu sempre falei, que saudade do Rio-São Paulo, podia voltar, mas realmente, por questão de calendário no futebol brasileiro, acho que é muito difícil, né, a volta de um torneio interestadual. Muito bem, então. Agora com você em casa, você é favorável ao fim dos campeonatos estaduais? facebook.com/no Mundo da Bola Oficial. Nosso WhatsApp é o 21 971489270.